Há mais de 500 anos, Nostradamus escreveu versos que muitos chamaram de delírio. Mas entre todas as datas espalhadas em suas profecias, um ano surge repetidamente como um ponto de ruptura inevitável. 2026. Guerras invisíveis, fome global, colapso das cidades, doenças incontroláveis e algo que ele chamou de o despertar do terror antigo. O mais perturbador não é cada previsão isolada, mas o fato de que todas aconteceriam juntas. Segundo Nostradamus, 2026 não seria apenas mais um ano difícil, mas o momento em que o mundo, como conhecemos, seria forçado a mudar ou colapsar. Diferente do que muitos acreditam, ele não escrevia previsões vagas ao acaso. Nostradamus estudava ciclos, observava padrões repetidos na história humana, movimentos astrológicos e colapsos anteriores de civilizações. Em meio a essas análises, um ano específico surge repetidamente como um ponto de ruptura. 2026. Não como um evento isolado, mas como o momento em que várias crises atingiriam a humanidade ao mesmo tempo, pressionando o mundo moderno até seu limite final. Nostradamus acreditava que quando muitos sistemas entram em colapso simultaneamente, a sociedade não entra apenas em crise, ela se transforma à força. Em suas quartetas mais sombrias, ele descreveu 5 grandes desastres que convergiriam em um único período. Guerras que não usam exércitos visíveis, fome em escala global, catástrofes naturais sem precedentes, doenças que escapam ao controle da medicina e algo que ele chamou de o despertar do terror antigo. O mais perturbador não é cada previsão separadamente, mas o fato de que todas aconteceriam juntas, amplificando umas às outras. Séculos depois, Chico Xavier reforçou essa visão ao afirmar que as provas mais duras da humanidade não chegariam em sequência, mas de uma só vez. Não seria uma crise passageira, mas um teste coletivo da consciência humana. E é exatamente por isso que Nostradamus não escrevia para assustar, mas para alertar. Segundo ele, o sofrimento poderia ser reduzido se as gerações futuras reconhecessem os sinais a tempo. A primeira e mais aterradora previsão de Nostradamus para 2026 é o que ele chamou de a Grande Guerra Sem Soldados. Em seus versos, ele descreveu 2 grandes poderes em conflito, lutando sem jamais se encontrarem no campo de batalha. Não haveria tropas marchando nem explosões visíveis. Ainda assim, cidades inteiras entrariam em colapso e pessoas morreriam sem qualquer ferimento aparente. Para ele, esse seria o momento em que o mundo entenderia que a guerra havia mudado para sempre. Hoje, essa descrição se encaixa de forma assustadoramente precisa no conceito de guerra cibernética. Nostradamus viu um conflito onde o ataque não vem do céu nem da terra, mas de sistemas invisíveis. Em 2026, segundo suas visões, um grande confronto entre potências globais poderia desligar países inteiros em questão de horas. Redes elétricas falhariam simultaneamente. Bancos perderiam registros. O dinheiro deixaria de existir da noite para o dia. Hospitais ficariam sem energia. Sistemas de água e transporte parariam. Ele descreveu esse evento como o dia em que a civilização moderna voltaria 100 anos em poucas horas. Sem eletricidade, sem comunicação, sem ordem. Mas o colapso tecnológico seria apenas o início. Nostradamus escreveu que quando as máquinas silenciassem, os homens lembrariam que são animais. Em apenas 3 dias, as cidades se transformariam em selvas. O medo substituiria a razão. Vizinhos se tornariam inimigos. A violência surgiria não por maldade, mas por instinto de sobrevivência. Segundo ele, esse período de escuridão digital duraria poucos dias, mas o impacto psicológico seria permanente. Mesmo quando os sistemas começassem a ser restaurados, o mundo não voltaria a ser o mesmo. Governos perceberiam o quanto são frágeis. Populações perderiam a sensação de segurança.
e a confiança na tecnologia, que sustenta toda a civilização moderna, seria profundamente abalada. Nostradamus acreditava que essa guerra invisível abriria caminho para a segunda grande calamidade, porque uma sociedade em colapso é o terreno perfeito para crises ainda maiores. Ele escreveu que quando o caos se instala, a fome não tarda a chegar. E é exatamente aí que sua segunda pior previsão para 2026 começa a se manifestar. Nostradamus escreveu que após a queda dos sistemas e o colapso da ordem, viria algo ainda mais cruel: a fome que devora milhões. Em suas quartetas, ele descreveu um cenário onde o sol perderia sua força, oculto por fumaça e cinzas, e as colheitas falhariam ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo. O trigo secaria antes da colheita. O milho não germinaria. Campos inteiros pareceriam vivos por semanas, apenas para morrerem de uma vez. Para Nostradamus, essa não seria uma escassez comum, mas uma ruptura total na capacidade da Terra de alimentar seus habitantes. Ele associou esse evento a mudanças extremas no clima e a fenômenos naturais violentos, incluindo grandes erupções vulcânicas que lançariam cinzas suficientes na atmosfera para reduzir a luz solar por longos períodos. Hoje, a ciência chama isso de inverno vulcânico. Nostradamus não usava esse termo, mas descreveu com precisão seus efeitos: temperaturas instáveis, estações imprevisíveis e a falência da agricultura em escala global. O mais assustador é o momento em que isso ocorreria. Em 2026, a população mundial atinge níveis recordes, enquanto as cadeias de abastecimento já operam no limite máximo. Nostradamus alertou que os governos tentariam controlar a situação por meio do racionamento, mas rapidamente ficaria claro que não havia comida suficiente. Armazéns seriam esvaziados. Fronteiras seriam fechadas. Nações produtoras de alimentos priorizariam seus próprios cidadãos, interrompendo exportações. O comércio global de alimentos entraria em colapso. Segundo ele, milhões de pessoas deixariam suas casas em busca de comida que simplesmente não existia, criando ondas migratórias sem precedentes. Ele escreveu que quando a fome se instala, as leis deixam de ser respeitadas. A moral se dissolve. Pessoas pacíficas se transformam para sobreviver. Distúrbios por alimentos se tornariam comuns. Cidades entrariam em conflito interno. Países entrariam em guerra não por ideologia, mas por terras férteis e acesso à água potável. Nostradamus via a fome como um catalisador, algo que expõe o lado mais primitivo da humanidade. Mas talvez o aspecto mais perturbador dessa previsão seja a duração. Nostradamus deixou claro que a fome iniciada em 2026 não terminaria rapidamente. Ela se estenderia por anos, afetando gerações. Crianças cresceriam sem conhecer abundância. Regiões inteiras seriam permanentemente despovoadas. O mapa humano do planeta mudaria. Para ele, esse período seria lembrado como o tempo do grande enfraquecimento da humanidade. Em meio a esse cenário de escassez, Nostradamus escreveu que a própria Terra começaria a reagir de forma violenta. Ele descreveu o momento em que os oceanos esqueceriam seus limites. O mar, segundo suas palavras, avançaria sobre a Terra com uma força nunca vista. Ondas maiores que montanhas surgiriam sem aviso. Cidades costeiras seriam apagadas em uma única noite. Ilhas desapareceriam como se nunca tivessem existido. Ele não atribuía esses eventos apenas a terremotos comuns. Nostradamus falou de grandes massas de gelo se desprendendo e caindo nos oceanos, de montanhas submarinas colapsando e de movimentos profundos da crosta terrestre sob as águas. Hoje, esses cenários são considerados possíveis pela ciência moderna. O colapso de plataformas de gelo na Antártida e na Groenlândia poderia deslocar volumes gigantescos de água, gerando tsunamis devastadores. Nostradamus mencionou regiões específicas que seriam duramente atingidas.
Falou das terras do Sol nascente, interpretadas como Japão e partes da Ásia. Citou as costas do Novo Mundo, referindo-se às Américas, e mencionou ilhas paradisíacas que se tornariam apenas lembranças, sugerindo nações insulares do Pacífico. Para ele, milhões morreriam e centenas de milhões ficariam sem lar, em um curto espaço de tempo. O que torna essa previsão ainda mais sombria é que Nostradamus acreditava que quase não haveria aviso. Ele escreveu que os mesmos tremores que criariam as ondas destruiriam os instrumentos de detecção. Sistemas de alerta falhariam. As pessoas perceberiam o que estava acontecendo apenas quando o mar já estivesse sobre elas. E mesmo após a água recuar, o sofrimento continuaria. A terra ficaria salgada. Rios de água doce seriam contaminados. Regiões que antes eram férteis se tornariam estéreis por anos. A fome, que já assolava o mundo, seria agravada ainda mais. Para Nostradamus, esse era um ciclo inevitável, onde cada desastre alimentava o próximo, preparando o cenário para algo ainda mais devastador que ele descreveu como a próxima grande prova da humanidade. Depois que a fome e as águas alteram o mundo físico, Nostradamus escreveu que viria algo que atacaria diretamente o corpo humano. Ele chamou essa quarta calamidade de a doença que os médicos não conseguem curar. Segundo suas visões, essa praga surgiria quando a humanidade acreditasse que já havia sobrevivido ao pior. O mundo estaria cansado, psicologicamente esgotado e dividido, exatamente no momento em que baixaria a guarda. Para Nostradamus, esse detalhe não era coincidência, mas parte do próprio mecanismo da tragédia. Ele descreveu uma enfermidade que se espalharia mais rápido do que qualquer outra antes vista. Não respeitaria fronteiras, classes sociais ou idade. Jovens e idosos seriam atingidos da mesma forma. Os hospitais ficariam lotados em poucos dias. Profissionais de saúde, já exaustos por crises anteriores, não conseguiriam acompanhar a velocidade da doença. Em seus versos, Nostradamus escreveu que os lugares de cura se tornariam locais de rendição. Os sintomas descritos por ele são assustadoramente familiares aos olhos modernos. A doença começaria de forma leve, semelhante a um resfriado comum. Em poucos dias, avançaria para os pulmões, tornando a respiração um ato doloroso. Em seguida, afetaria a mente, causando confusão, delírios e perda de lucidez. Por fim, atacaria o corpo inteiro, levando à falência múltipla dos órgãos. Para Nostradamus, não se tratava apenas de uma doença física, mas de algo que quebrava o ser humano por completo. O aspecto mais perturbador dessa previsão não era apenas a letalidade, mas a incapacidade da medicina em reagir. Nostradamus escreveu que os remédios que funcionaram no passado falhariam. A doença se adaptaria rapidamente, escapando de tratamentos conhecidos. Vacinas, se existissem, não ofereceriam proteção completa. Os médicos se veriam lutando contra algo que evolui mais rápido do que a própria ciência. Mas a verdadeira devastação, segundo Nostradamus, não viria apenas da doença, e sim do medo. Ele escreveu que o pânico separaria famílias. Pessoas saudáveis abandonariam os doentes. Lares seriam divididos. Governos imporiam separações forçadas que quebrariam vínculos profundos. A desconfiança se espalharia tão rápido quanto o vírus. Para ele, a humanidade aprenderia que o medo mata tanto quanto qualquer enfermidade. Ele também alertou para uma crise psicológica sem precedentes. O isolamento prolongado, a perda constante e a sensação de impotência levariam milhões ao desespero. Nostradamus escreveu que muitos perderiam a esperança de continuar vivendo. Outros abandonariam completamente a civilização, agindo de forma selvagem. Apenas aqueles com fé inabalável e forte senso de propósito conseguiriam manter a sanidade em meio ao caos. Quando o mundo ainda estaria tentando lidar com os efeitos dessa praga,
Nostradamus afirmou que a quinta e mais misteriosa calamidade começaria a se manifestar. Ele a chamou de o despertar do terror antigo. Diferente das outras previsões, essa não era apenas física. Era algo que atacava a própria percepção da realidade, algo que não pertencia a este tempo. Nostradamus escreveu que esse terror estava adormecido sob a terra, selado por eras, e que seria despertado pela própria ambição humana. Ele alertou que os gananciosos buscariam poder antigo. Os ambiciosos abririam portas que deveriam permanecer fechadas e os ignorantes brincariam com forças que não compreendem. Para ele, esse despertar não seria acidental, mas provocado. Ele descreveu locais simbólicos onde esse terror emergiria, sob as areias de terras antigas, sob o gelo eterno do sul e sob as águas de uma ilha perdida. Muitos interpretam essas referências como o Egito, a Antártida e uma civilização submersa esquecida pelo tempo. Outros acreditam que esses lugares representam estados da consciência humana. Nostradamus nunca foi totalmente literal, e isso torna sua mensagem ainda mais inquietante. O mais assustador, segundo ele, é que esse terror não atacaria o corpo, mas a mente. As pessoas começariam a questionar o que é real. A percepção da realidade se tornaria instável. Delírios coletivos, pânico em massa e colapsos mentais se espalhariam. Até os mais racionais duvidariam de sua própria sanidade. Para Nostradamus, esse seria o ponto em que a humanidade enfrentaria não um inimigo externo, mas o reflexo mais profundo de seus próprios medos. Nostradamus deixou claro que o despertar do terror antigo não ocorreria isoladamente, mas no exato momento em que a humanidade estivesse mais frágil. Ele escreveu que as 5 calamidades se manifestariam juntas, formando uma única grande provação. A guerra sem soldados enfraqueceria as estruturas do mundo moderno. A fome consumiria corpos já debilitados. As águas destruiriam territórios inteiros. A doença atacaria uma população exausta. E o terror antigo surgiria para abalar aquilo que restava da mente humana. Para Nostradamus, esse não era um conjunto de eventos aleatórios, mas um colapso sistêmico global, onde cada crise amplificaria a outra. Ele descreveu o impacto psicológico dessa convergência de forma perturbadora. Quando os homens enfrentam muitos inimigos ao mesmo tempo, escreveu ele, a esperança se dissolve. Alguns escolheriam desistir da própria vida. Outros abandonariam qualquer traço de civilização e se tornariam violentos. O mundo entraria em uma crise de saúde mental sem precedentes, onde o medo, a confusão e a sensação de impotência seriam tão destrutivos quanto qualquer desastre físico. Nostradamus também previu o colapso das instituições. Governos fingiriam ter controle, mas estariam tão perdidos quanto seus cidadãos. A ciência buscaria respostas, mas encontraria apenas novos mistérios. A fé ofereceria consolo, mas, para muitos, suas palavras soariam vazias diante da dor. Ele escreveu que 2026 exporia a fragilidade de todas as estruturas que a humanidade construiu, acreditando serem sólidas. No entanto, há um detalhe crucial que muitos ignoram. Nostradamus não escreveu essas previsões como sentenças definitivas de condenação. Ele as via como advertências. Em seus versos finais sobre esse período, ele afirmou que se um número suficiente de pessoas despertasse antes do ano marcado, a severidade dos eventos poderia ser reduzida. A transformação, segundo ele, é inevitável, mas o sofrimento não precisa atingir seu grau máximo. Nostradamus acreditava que existiam múltiplas linhas de tempo possíveis. Na pior delas, as 5 calamidades se manifestariam com força total, causando sofrimento em escala global. Em linhas mais favoráveis, os mesmos eventos ainda ocorreriam, mas com impactos menores, porque as pessoas estariam mais preparadas emocionalmente, espiritualmente e coletivamente. Para ele, as escolhas feitas antes de 2026
determinariam qual dessas realidades se manifestaria. Ele também deixou orientações claras sobre como enfrentar esse período. Nostradamus escreveu que fugir para lugares remotos não garantiria segurança, pois nenhum ponto da Terra escaparia completamente. Em vez disso, aconselhou fortalecer o espírito, cultivar comunidades, valorizar o conhecimento acima das posses e preparar-se não apenas para sobreviver, mas para ajudar outros a sobreviverem. Sua mensagem final não era de isolamento, mas de união. Segundo Nostradamus, 2026 marcaria um ponto de inflexão histórico, astrológico e espiritual. Um ano em que ciclos antigos se encerrariam e algo novo, embora doloroso, começaria a surgir. A transformação em grande escala, escreveu ele, nunca é suave. Ela é caótica, perturbadora e assustadora, mas também necessária para que um novo equilíbrio possa nascer. As 5 piores previsões de Nostradamus para 2026, a guerra invisível, a fome global, as águas devastadoras, a doença incontrolável e o despertar do terror antigo, não foram registradas para espalhar medo, mas para preparar consciências. Aqueles que estiverem atentos poderão não apenas atravessar o período que se aproxima, mas servir de apoio para outros quando o mundo parecer desmoronar. Faltam poucos anos para o momento que Nostradamus descreveu como um dos mais desafiadores da história humana. Se essas palavras ressoaram em você, não as ignore. Compartilhe este conteúdo enquanto ainda há tempo. Deixe seu nome e sua cidade como sinal de que você está atento. E continue para o próximo vídeo, porque nem todas as verdades permanecem ocultas para sempre.